83 Guild Wars Capítulo 247 O leilão do primeiro jogador 2 Autor, Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Quando os jogadores presentes no leilão inspecionaram o item, seus corações saltaram até a garganta. Deixando de lado ser feito, apenas o fato da lança ser um item semi-lendário foi suficiente para abalar suas mentes. Apenas 0,1% dos melhores tiveram a chance de adquirir itens épicos e mais de 99,9% desses 0,1% eram todos membros da Umbra. Claro, havia alguns entre os 95 milhões de jogadores que conseguiram ouro por sorte, mas não seriam mais do que 5 pessoas, no máximo. Até mesmo os itens raros eram considerados algo para especialistas, equivale ao rank principal, e lendas, equivale ao rank coronel. Um sinal de habilidade e prestígio. Aqueles que usavam eram quase sempre líderes de guildas como Gently Flower, Noble Soul, Joker, Happy Cholar, etc. Coisas incomuns eram domínio de profissionais, equivale ao posto de tenente, e elites, equivale ao posto de capitão, mas graças a Draco penhorando um monte de coisas através do centro de comércio intermediário, alguns garotos ricos e lixos usavam com orgulho, apesar de não ter a habilidade para usá-los efetivamente. E quanto ao Common, todo mundo usou isso. Mesmo quando alguns começassem a alcançar o rank 2, eles ainda usariam principalmente equipamentos, habilidades comuns e similares, com apenas um ou dois incomuns. Então, o que era um semi-lendário para eles? Bem, dito desta forma, foi como colocar uma gata de verdade em uma sala cheia de otakus, mas sem permitir que eles se aproximassem. No entanto, quando aqueles que conseguiam olhar além do rank do item sem desmaiar viram os efeitos, seus corações caíram. Este item foi de crescimento. Se eles pudessem trabalhar como um cachorro por mais de 3 anos, uma suposição deles que era muito generosa, eles teriam um verdadeiro item lendário. Um item lendário. Não importa o que aconteça, tal item nunca teria mercado. Nenhum poder oculto recusaria obter mais lendários, e nenhum jogador ousou sonhar com um. Isso, é claro, piorou ainda mais as outras duas habilidades, que tornaram a lança um monstro mesmo em seu rank. Já não era nada comparado a um item lendário real, muito menos quando foi realmente atualizado. Embora os jogadores só pudessem cerrar os punhos e lamentar de dor, os corações e mentes dos vários NPCs ficaram ligeiramente abalados. Todos tinham visto o anúncio de Draco criando coisas novas, mas sempre ignoraram. Superficialmente eles exclamavam, elogiavam ou amaldiçoavam Draco, mas no fundo, uma vozinha sempre continha um toque de dúvida. O que esse sujeito recém-chegado do mundo dos deuses poderia fazer para merecer essa atenção? Claro, pode ser épico, mas com dinheiro suficiente, seria possível adquirir tal coisa. No entanto, nem mesmo os poderes do rank 7 poderiam afirmar que estavam totalmente equipados com itens lendários. Quanto ao divino, esqueça. Mesmo as entidades mais fortes do plano principal, os deuses titulados, só poderiam produzir fragmentos de energia divina. Pode-se presumir que o máximo que uma pessoa poderia obter era lendário, e isso estava reservado para os poderes do rank 7 devorarem. Em seguida foi o Epic, onde pessoas do rank 3 e 6 compartilharam e premiaram. Quanto aos companheiros de rank 1 ou 2, eles deveriam ficar felizes com semi-épico ou raro. Afinal, deve-se cortar o casaco de acordo com o tecido. Então, o que significava obter um item que não era lendário, portanto, não poderia ter o mesmo preço, mas poderia se tornar lendário com esforço suficiente. Isso significou um aumento de poder e potencial. Com isso, limpar os procedimentos de classificação para os níveis 6 a 7 seria mais fácil para muitos poderes e, naturalmente, isso também inclui os níveis inferiores. Claro, foi isso que trouxe a maioria dos NPCs aqui. Os mestres Tradeskill na multidão e os poderes máximos nas salas VIP foram os que ficaram mais confusos. Afinal, eles sabiam que não existia oficialmente tal classificação como semi-lendário. No entanto, se houvesse uma classificação não oficial que ainda fosse reconhecida pelo sistema, isso significava que tinha a ver com os aventureiros imortais. Em outras palavras, dentro de 4 meses após entrar neste mundo, um aventureiro imortal foi capaz de criar um item que oscilava entre épico e lendário, com a possibilidade de crescer ainda mais.
E havia apenas um aventureiro imortal que poderia fazer tal coisa aos olhos dos poderes do NPC. Era Draco. Deixando de lado a qualidade do item, que já beirava o lendário, o fato de poder ser feito era o que eles não conseguiam entender. Para colocar em perspectiva, foi como ver uma notícia na internet que dizia que um bebê de 4 meses estava resolvendo equações da física quântica. Quão chocado você ficaria? Foi exatamente assim que esses NPCs se sentiram. Zayn nem se preocupou em apresentar o item à multidão. Afinal, com a moeda que o leilão aceitava, mais de 80% dos participantes aqui eram apenas enchimentos. Apenas 20% participariam da licitação propriamente dita, e eram pessoas que poderiam julgar objetivamente a qualidade de algo sem ter que se deixar levar pelo nariz. Como tal, ela apenas declarou o preço logo de cara. Este primeiro item do nosso leilão começa com 20 cristais de éter de baixa qualidade. Cada incremento de lance deve ser de um cristal de éter de baixa qualidade. Quando as pessoas ouviram isso, ficaram agradavelmente surpresas. Eles esperavam um preço doloroso que os faria cuspir sangue, mas isso era realmente razoável. Afinal, um cristal de éter de baixa qualidade foi vendido por 1000 platina. Também poderia ser obtido com bastante esforço e não era tão escasso quanto as notas mais altas. Em um determinado mês, pode haver no máximo 10.000 cristais de éter de baixo grau produzidos em minas ou adquiridos por outros meios. É claro que os cristais de éter tinham muitos usos, então as chances de alguém manter seus cristais não eram muito altas. Engenheiros mágicos, por exemplo, precisavam disso para seu ofício. Ainda assim, para cada regra havia exceções. Muitas pessoas tinham muitos deles guardados para um dia chuvoso. Alguns os comprariam pelo preço das ações e esperariam que aparecesse um déficit antes de revendê-los com um lucro maior. Então, em essência, esta lança semi-lendária estava custando 20.000 platina. Este era um item semi-lendário com habilidades iguais ao nível de entrada do rank lendário, o que significa que era quase tão bom quanto um. Ele também tinha a capacidade de se transformar em um item lendário real e ter suas habilidades atuais atualizadas enquanto seu crescimento eterno era trocado por algo relevante. Para escalar, o preço médio de um item lendário era de cerca de 50.000 platina no mínimo, enquanto um item épico custava pelo menos 10.000 platina. 20.000 por um estava ainda abaixo do preço que um item semi-lendário real deveria custar. No entanto, isso foi equilibrado pelo fato de que os cristais de éter eram muito mais valiosos que dinheiro. O custo da platina servia apenas para estabilizar o mercado, mas se pudesse, o preço seria ainda mais alto. Se não fosse por muitas potências terem minas que poderiam produzir algumas de forma estável todos os meses, nunca seria tão barato comprar um cristal de baixa qualidade. Agora que o preço inicial foi anunciado, gostaria de prosseguir com o início da licitação do primeiro item do dia. Por favor, comece. Zayn afirmou com calma e de maneira refinada. Ela não era como Shizura, que agia de forma imatura para criar uma sensação aconchegante. Ela foi direta ao ponto e profissional, o que era uma grande diferença em comparação com o leilão divino. No entanto, independentemente do leilão, havia uma regra sólida. Se os itens fossem bons, os lances seriam acirrados. 21 cristais de éter de baixo grau. 23 cristais de éter de baixo grau. 25 cristais de éter de baixo grau. 27 cristais de éter de baixo grau. A maioria dos licitantes eram os que estavam nas arquibancadas. Afinal, quem está nas salas VIP não veio aqui por causa desses itens. Como poderes máximos, as coisas que eles tinham em seus tesouros, armazéns não eram algo que nem mesmo o atual Draco pudesse igualar nos primeiros 3 ranks. Essas pessoas estavam esperando pelos últimos itens antes de mostrarem suas verdadeiras proezas. Os itens do primeiro lance eram para as pessoas da multidão lutarem, para que também pudessem dizer que ganharam algo com isso. Quanto aos jogadores, eles só podiam ficar sentados sem jeito, sem saber o que fazer. A maioria não tinha ideia do que eram os cristais de éter ou de seu valor, então eles não podiam nem dar lances, embora um item semi-lendário estivesse diante deles. Claro, os membros da Umbra, Kamizu, Dizzy14 e Meiren estavam observando silenciosamente com sorrisos em seus rostos. Eles eram apenas espectadores deste evento, não estavam aqui para participar. Qual foi a regra de ouro? Um dealer nunca consome seu próprio estoque ou algo assim.
Os lances se intensificaram muito nos minutos seguintes, e esta lança acabou sendo vendida para uma mulher de armadura média. Ela ganhou a licitação com 31 cristais de éter de baixa qualidade, que quando convertidos em platina ainda eram uma pechincha. Zayn sorriu ao ver a alegria da mulher, pois era fácil ler seus pensamentos. Esta foi uma faceta do plano de Zayn quando ela propôs isso durante o leilão divino. Deve-se saber que nem todo mundo que comprou cristais de éter tinha utilidade para eles. Os cristais de éter tinham muitos usos, em habilidades profissionais, em combate e na vida cotidiana, mas nem todos precisavam deles especificamente. Como afirmado anteriormente, certas profissões como engenheiros mágicos precisavam de cristais de éter para fabricar e não havia como escapar disso. No entanto, alguém que tentasse alimentar um conjunto de runas não precisava de um cristal de éter, a energia mundana serviria. No entanto, fornecer tal conjunto de runas com um cristal de éter de baixo grau veria seu poder e longevidade crescerem exponencialmente. Sem mencionar que, em tudo isso, o principal alvo de Zayn no início do leilão não eram aqueles que precisavam de cristais de éter, mas sim aqueles que não precisavam. Alguns poderiam comprar os cristais para guardar para revender mais tarde, e essas pessoas provavelmente fariam alarde neste leilão, que era o que ela pretendia. Em primeiro lugar, era preciso entender que o valor de um item era relativo. Havia o valor objetivo e o valor subjetivo. O valor objetivo era o preço monetário do item. Este valor era controlado pela lei econômica da oferta e da procura, estando sujeito a alterações apenas com base nesta lei. O valor subjetivo, porém, nada tinha a ver com o preço, mas sim com percepção. Em outras palavras, o quão valioso um indivíduo específico percebeu que um item era considerado aqui. O valor subjetivo não precisava necessariamente ser rotulado em valores monetários, mas o uso de tais medidas proporcionou um ponto de inferência razoável para os observadores. Simplificando, tratava-se de um caso em que o lixo de um homem é o tesouro de outro. Uma pessoa que não tivesse utilidade para um cristal de éter, mas para revender, avaliaria-o subjetivamente pelo valor objetivo. Isso era óbvio. Uma pessoa que precisasse dele para trabalhar, se divertir, etc., valorizaria muito mais. Um engenheiro mágico poderia subjetivamente avaliá-lo em 3.000 platina por cristal, por causa de quão crucial era para ele. Com um cristal de éter de baixo grau e uma pedra do vazio de classificação épica, ele poderia fazer o dispositivo básico de ampliação espacial, por exemplo. Tal item seria vendido por mais de 100.000 platina, então gastar 3.000 em um cristal era ainda muito pequeno. Em essência, esta mulher era uma pessoa focada no combate que usava a lança. Com a lança evolutiva de Draco em mãos, ela agora poderia empunhar uma arma lendária de seu gosto. Isso triplicaria sua destreza em batalha e poderia até permitir que ela desse um soco acima de sua classificação. Para ela, o valor subjetivo desta lança era muito maior que 31 cristais de éter de baixo grau e, como um belo bônus, o valor objetivo também estava de acordo. Embora um engenheiro mágico discordasse, era o que era. Esta foi a primeira vítima de Zayn nesta fase do evento, então ela riu levemente e continuou. O segundo item é algo semelhante, mas não exatamente igual. Vamos dar uma olhada. Foi trazida uma nova bandeja coberta da mesma maneira que a anterior. Quando um item foi revelado, a multidão correu para inspecioná-lo. Sem nome, escudo classificação, semi-lendário efeitos, passivo 1, crescimento eterno. O usuário pode sacrificar pontos de experiência para aumentar a classificação deste item. Passivo 2, ressalto. Cada ataque neste escudo é incapaz de fazer com que o usuário estremeça ou sinta qualquer força. Em vez disso, empurra o inimigo para trás com cada ataque contra ele. Ativo 1, fortificação. Conceda o status menor fortificado a todos os aliados em um raio de 3 milhas, permitindo-lhes resistir a 20% de dano físico e mágico por 30 segundos. Tempo de espera, 6 horas. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 0% de 15.000% necessários para atualizar para o rank lendário. Os tanques no meio da multidão começaram a ofegar e soar como cães, e todos os outros tremeram. Um escudo como esse foi construído para o campo de batalha e para ataques. A habilidade passiva foi projetada para inimigos maiores, como gigantes, espécies subdracônicas, etc. O tanque principal usando isso tornaria o monstro inútil em uma luta,
desde que ele pudesse manter o agro, tudo graças ao segundo passivo. Claro, os curandeiros precisariam trabalhar horas extras para evitar que ele morresse, já que o dano ainda era o mesmo, mas a mitigação da força era mais que suficiente para desequilibrar um inimigo. A habilidade ativa funcionaria em conjunto com isso, dando a cada aliado dentro do alcance alguma defesa extra. Isso era perfeito para quando os chefes usavam habilidades de eliminação de equipe e, se a equipe fosse suficientemente competente, vidas poderiam ser salvas. Isso era sem dúvida mais valioso que a lança, mas só um pouquinho. Por outro lado, os itens que poderiam ser usados para salvar vidas seriam sempre mais importantes do que os itens que ceifavam vidas. O preço inicial deste item também é definido em 20 cristais de éter de baixa qualidade, com apenas incrementos de um cristal de éter de baixa qualidade permitidos. Zayn anunciou depois de bater levemente no escudo. A licitação pode começar quando você quiser. Ela acrescentou, virando-se para inspecionar o escudo como se o leilão não tivesse nada a ver com ela. É claro que, enquanto ela estava curvada sobre o escudo para examiná-la, seu traseiro excessivamente redondo e grosso era delineado pelo vestido. Havia apenas um pensamento na mente de todos no momento, que era caramba. Até mesmo Rivetingnig já ficou surpreso com a beleza da bunda de Zayn naquela época, muito menos todos aqui. Os lances começaram furiosamente mais uma vez, mas ninguém olhava para o escudo. Quase todos os licitantes do sexo masculino olhavam para aquele pêssego como se estivessem disputando fervorosamente os direitos sobre ele. Como tal, as ofertas para este escudo subiram para 44 cristais de éter de baixo grau antes de se acalmar. E isso foi só porque Zayn não queria que subisse muito, então ela endireitou o corpo e se concentrou na multidão. Como se tivessem sido libertados de um feitiço, os licitantes de olhos vermelhos recuperaram o juízo e se sentiram perdidos em relação às suas ações. Embora eles certamente quisessem o escudo, não era tanto. Felizmente, o item foi comprado por um homem leal, com rosto honrado e cabelos loiros e cacheados. Ele também foi ligeiramente enganado por Zayn, então ficou um pouco arrependido por ter subido tão alto, mas ainda assim obteve lucro. Foi por isso que Zayn parou. Se ultrapassassem o preço, muitas pessoas ficariam insatisfeitas. Afinal, este leilão não tinha o tipo de reputação que o leilão divino tinha, então havia certas coisas que eles podiam fazer e não podiam fazer. Na verdade, Zayn não usou nenhuma arte de súcubo. Draco sempre disse a ela que adorava bundas, e com o tempo que passou com Rambunctious Butlover na linha do tempo anterior, dar avaliações se tornou uma segunda natureza para esse sujeito. Ele disse a ela que o dela era o melhor que ele tinha visto em sua vida até agora, então Zayn ficou extremamente feliz com isso. Ela costumava basear seus encantos em volta do peito, o que também era bom, mas parecia pálido comparado ao seu traseiro. Zayn não tinha ideia de por que os homens amavam aquele lugar. Seios ela ainda conseguia entender, mas bundas? Bem, já que ela tinha os produtos e Draco os amava, ela estava bem. Foi precisamente porque Zayn não usou técnicas de engano que ninguém procurou problemas com ela. Ela simplesmente examinou o escudo e não foi como se ela se curvasse e empurrasse a bunda na cara deles. Era apenas uma ligeira curva, como uma professora verificando o trabalho do aluno. Mas com suas proporções era difícil não se emocionar. Ainda assim, tudo o que precisavam fazer era não olhar, para que pudessem apenas engolir a vergonha. Após este item, Zayn revelou mais 4 itens de crescimento eterno. Dos 9 que Draco fez para fins de venda, ele acabou vendendo 6 deles como itens iniciais de seu leilão de jogador. O primeiro item do leilão foi vendido por 31 cristais de éter de baixo grau. O segundo, devido aos pequenos truques de Zayn, foi vendido por 44 cristais de éter de baixo grau. O terceiro foi para 27, o quarto para 29, o quinto para 34 e o recente sexto para 36. Zayn não usou nenhum truque após o segundo item, pois exagerar levaria a resultados ruins. Depois de vender 6 dos 9 itens do crescimento eterno, Zayn decidiu mudar. Ela trouxe lotes de poções em grupos de 10, todas feitas por Draco para vender aqui. Isso incluía a poção básica de transformação do dragão, a poção básica de fogo da fênix, bem como 3 outros tipos, dos quais 2 eram relacionados aos Pandaren e o último era um veneno baseado na manipulação de seus 7 pecados capitais.
Quando as estatísticas da poção básica de transformação do dragão foram apresentadas ao público, muitos companheiros gritaram de surpresa. Este seria, sem surpresa, um item quente. Guild Wars capítulo 248, o leilão do primeiro jogador 3 poção básica de fogo da Fênix, consumível classificação, épico, 100% de eficácia, refeito, explode com impacto para liberar chamas de fênix de fogo de baixo grau em uma área de 1 km, causando 700% de dano de fogo e concedendo status de menor CA-rede. Muitos jogadores enlouqueceram com essa visão. Afinal, esta poção por si só era tão forte quanto uma das habilidades dos itens semi-lendários que foram vendidos neste leilão. A maioria deles tinha habilidades comuns que davam 15% ou menos de seu dano prático. Então algo que envolvesse o valor total e até mesmo multiplicasse por 7 mudaria o jogo. Uma poção como essa não seria muito comparada à todo-poderosa supernova de Rina, que era um pesadelo recorrente e comum de vez em quando entre os jogadores que acabaram experimentando isso por si mesmos. Uma única porção pode ser capaz de matar um Captain Rank Boss com um golpe, dependendo da força relativa do monstro, é claro. Quanto aos NPCs, eles ficaram muito impressionados. Como consumível, o seu valor era muito inferior ao dos itens semi-lendários que acabavam de ser introduzidos, mas a chave estava na sua simplicidade. Não era necessário ter proficiência com um determinado tipo de arma. Ele simplesmente precisava ser jogado fora e poderia até ser colocado como uma armadilha, matando um inimigo com facilidade e segurança. Com uma arma que possuísse esse mesmo efeito, seria necessário entrar no alcance de combate, e se alguém acabasse com um inimigo veloz como o Magickind, estaria em apuros. Afinal de contas, deixando de lado se era possível acertar o monstro, o Magickind poderia correr e espancar o atacante até a morte. No entanto, isso não mudou o fato de que esta era antes de tudo uma poção épica, não semi-lendária, bem como o fato de ser um item de uso único. Deixando de lado se merecia ser negociado com cristais de éter, mesmo seu valor em platina não seria muito grande. Como tal, muitas partes com menos cristais de éter de baixa qualidade já calcularam para comprá-lo a uma faixa de preço de até 15 cristais de baixa qualidade no máximo. No entanto, o que fez os jogadores e NPCs sentarem em suas cadeiras como se precisassem ir ao banheiro era uma certa poção entre o grupo. Poção básica de transformação do dragão. Consumível classificação, épico, 100% de eficácia, refeito, transforme um membro em um dragão de fogo de classe baixa por 1 minuto. Não importava se alguém era um NPC ou um jogador, todos imediatamente tiveram a mesma ideia assim que leram os efeitos. Isso era naturalmente transformar um braço ou perna em um dragão e raspar furiosamente as escamas. Tal coisa não desapareceria depois que a poção perdesse seu efeito, e seriam autênticas escamas de dragão, prontas para elaboração, venda ou qualquer outro propósito que a pessoa quisesse. Claro, alguns pensaram em coisas abstratas como a terceira perna de um dragão, planejando atirar a porção mais rápida de sêmen de dragão em um alvo e criar alguns filhos meio dragão. Esta foi outra ideia viável e de longo prazo que muitos poderes ocultos preferiram algo de curto prazo como escalas. Se conseguissem engravidar um Hominis, seria ainda melhor. Nota do autor. Os Hominis são uma estranha espécie humanoide que se parece com manequins. Eva comprou um no bazar. Eles não têm DNA genético próprio, então quem jorrar neles ou ser jorrado por eles ganharia uma descendência que é 100% uma réplica da linhagem, genes do outro progenitor. Então, havia as outras 3 poções em exibição. Poção de invocação do panda, consumível classificação, épico, 100% de eficácia, refeito. Gera uma forma de vida energética com as habilidades e o poder total de um Daoísta Pandaren Sênior por 25 minutos. Poção do Espírito Panda, consumível classificação, épico, 100% de eficácia, refeito, ganha habilidade passiva Espírito Pandaren permanentemente. A Poção do Primeiro Pecado, consumível classificação, épico, 100% de eficácia, refeito, com a benção do pecado da ira. Ganhe vulnerabilidade por 1 segundo e um aumento de dano de 500% pela mesma duração. O usuário ficará incapaz de combater por 1 semana depois. Essas poções. Cada um era mais tirânico que o anterior. Mesmo apenas a poção de transformação do dragão foi suficiente para perturbar os vários poderes presentes, mas isso foi acima e além.
A poção de invocação do panda permitiria que eles invocassem uma forma de vida energética taoísta Pandaren Sênior. Em escala, os Pandaren ocupavam o número 7 no ranking do estado de ser, e seus números eram poucos. Eles se isolaram no continente montanhoso de Jimpo, meditando e visando alcançar a transcendência. Mesmo os Dracos de rank 6, assim como o resto da base de jogadores, quase nunca interagiram com tais raças, uma vez que seu escopo de atividades era geralmente limitado a assentamentos humanos. Pouco se sabia sobre eles, mas muitos fundamentos básicos foram descobertos ao longo dos séculos. Afinal, os Pandarens tinham que interagir ocasionalmente com outras raças, seja para comércio ou, mais comumente, como uma forma de encontrarem seu próprio Dao. Através dessas interações, os ranks de seus membros tornaram-se conhecidos por certos poderes e por muitos NPCs convidados. Um Daoísta Pandaren Sênior era o equivalente a uma entidade de alto escalão em termos de estado de ser racial. Tal entidade certamente poderia fornecer uma ajuda imensa durante 25 minutos, seja numa guerra, numa batalha crucial, num duelo, numa cruzada, etc. Depois houve a poção do espírito panda, que deu uma habilidade passiva muito especial pertencente exclusivamente à raça Pandaren. Foi uma habilidade especial de raça bloqueada no nível de produção de éter. Basicamente, a habilidade passiva do espírito panda foi o que permitiu à raça de ursos sábios cultivar a força interna para suas artes marciais. Com ele, uma pessoa poderia mudar para tal sistema de combate, embora lutasse sem os manuais e técnicas reais dos próprios Pandarens. Foi uma poção verdadeiramente valiosa que estava no nível de algo lendário por possuir um mero rank épico. Então, novamente, foi exatamente por isso que Draco o criou. Poções que oferecessem efeitos mais úteis e especiais sempre seriam altamente respeitadas, ao contrário de poções como Beijo do Anjo e Visão Total, que eram comuns aos alquimistas de nível mestre. Qualquer um no seu nível poderia comprar algumas poções Angelskis e Alcide pagando uma boa quantia para adquiri-las, mas uma poção como essa era algo que não poderia ser facilmente encontrado. Draco poderia ter bebido a poção sozinho, mas não estava com pressa. Ele ainda tinha sua linhagem e magia subjetiva para dominar, então adicionar mais ao seu prato mostraria miopia e ganância básica. Além disso, ele tinha a receita como seu criador. Sem mencionar que ele também tinha pai da Dani para cuidar dos custos do negócio para ele. Na verdade, no dia em que o sistema concedeu esses dois itens ao sujeito, criou os meios para que o sujeito lhe causasse problemas sem fim. Depois desta foi a última poção única, e aquela que deixou os vários poderes do pináculo inseguros se deveriam ao não fazer lances. Afinal, eles deveriam aparecer apenas para os itens do estágio final, mas alguns deles eram muito tentadores. A poção do primeiro pecado foi a melhor poção que muitos desses poderes viram nas últimas centenas de leilões que visitaram. Esta foi uma poção que concedeu invulnerabilidade indescritível, embora por apenas um segundo. Draco ter 5 segundos de invulnerabilidade toda vez que reapareceu parecia leve porque ele era um aventureiro imortal, mas imagine isso da perspectiva de um NPC, especialmente um poder de auge. O que alguém poderia fazer com um segundo de invulnerabilidade? No mundo real, muito pouco. Em ilimitado, bastante. Demais para listar. Para defesa, um NPC prestes a ser esmagado até a morte por um monstro ou outra pessoa poderia beber isso no último segundo e resistir ao ataque, especialmente se fosse o triunfo do oponente. Então, com um aumento de 500% no dano, alguém poderia retaliar com seu próprio triunfo contra o inimigo. Quanto ao ataque, pode-se usar isso para atacar um chefe normalmente impossível. Se alguém tivesse um item lendário com uma habilidade ativa poderosa, eles poderiam destruir uma dungeon lendária inteira ou até mesmo uma dungeon divina se fossem espertos. Esta poção simplesmente tinha muitos usos e seu valor estava praticamente no nível da bênção do dragão, mas esta última venceu a oferecer algo permanente. Claro, já que os NPCs perceberam isso, como Draco e Ozine poderiam deixá-los ir. Já que eles se atreveram a comparecer com seus cristais de éter, era melhor para eles deixarem o recurso com Draco para que ele guardasse em segurança para eles. A poção básica da Fênix de Fogo é definida em 10 cristais de éter de baixo grau e será o primeiro item de lance para a segunda fase deste leilão. Esteja ciente de que há apenas um em estoque para cada uma dessas poções, então certifique-se de comprá-los a todo custo. Zayn anunciou com um sorriso conhecedor.
Quanto ao incremento, no mínimo um cristal de éter de baixo grau. Quando as várias partes souberam que havia apenas uma em estoque para cada uma das poções, ficaram sem palavras. Como poderia ser feito, significava que o criador, Draco, deveria ter a receita. Ser o criador de uma poção ou equipamento conferia a alguém uma chance maior de sucesso em comparação com os outros, então não era como se ele nunca pudesse fazer outro. No entanto, ele optou deliberadamente por fazer apenas um de cada para o leilão, claramente usando a estratégia de marketing da fome. A parte verdadeiramente dolorosa foi que, embora muitos pudessem discernir isto, havia pouco que pudessem fazer para mudar o fato de que teriam de licitar na esperança de o conseguir. E eis que uma guerra de lances ligeiramente feroz surgiu. 11 cristais de éter de baixo grau. 12 cristais de éter de baixo grau. 14 cristais de éter de baixo grau. 15 cristais de éter de baixo grau. Logo, o preço subiu para quase 23 cristais de éter de baixa qualidade, muito acima do preço normal de uma poção épica em platina. Os concorrentes foram os convidados de nível intermediário, que formaram a maioria da força de licitação. Quanto aos convidados de nível inferior, como os jogadores e os NPCs que só tinham 1 ou 2 cristais de éter de baixo grau, eles só podiam assistir silenciosamente com expressões constipadas. Muitos jogadores ficaram insatisfeitos com todo o acordo e tentaram sair, mas os membros do Umbra atrapalharam as saídas. A regra era que ninguém podia sair até o final e os jogadores ficavam em silêncio. Isso não foi apenas por medo da Umbra, já que a base geral de jogadores superava os membros da guilda, mas por causa dos termos do evento de leilão do primeiro jogador. Leilão do primeiro jogador, evento mundial de inscrição. A primeira guilda Umbra está realizando um grande leilão na loja Rank 7 da Cario City. Todos os jogadores que comparecerem ao evento serão recompensados. Nota: uma vez participado, o leilão não poderá ser encerrado no meio, ou as recompensas serão anuladas com a extração de uma penalidade. Recompensas: 1 ouro, um baú de tesouro incomum e 10% de desconto em todas as compras feitas na loja Rank 7 pelos próximos 14 dias. Essas recompensas foram ainda melhores do que as dadas por participar da primeira guerra de guildas. Como tal, os cerca de 45 milhões de novos jogadores chegaram num piscar de olhos, pensando que o sistema era realmente generoso demais. Aqueles caras que caluniaram o jogo na mídia e protestaram contra ele eram simplesmente mentirosos. Quanto aos antigos jogadores que compareceram ao último, hesitaram muito. Afinal, eles já haviam caído na mesma armadilha da última vez e, em vez de vencerem, quase foram arruinados pela missão de emergência. Felizmente, o sistema renunciou a todas as penalidades por morte, com exceção da durabilidade, então a maior parte das 70 moedas de prata que os jogadores ganharam na recompensa pela primeira guerra de guildas foram gastas nisso. Pior ainda foi o fato de mais de 97% deles terem apostado em Myriad Cards e Lorebinders durante aquele evento, tornando o sistema o maior vencedor. É claro que aqueles que foram contra esta escolha lucraram tanto que suas vidas mudaram. Mesmo assim, os 50 milhões de jogadores antigos apareceram hoje porque era um evento grande demais para ser deixado de lado. Coisas importantes aconteceram na primeira guerra de guildas, que os amadureceu e lhes mostrou muito mais do jogo. Desta vez provavelmente não seria diferente. Engraçado, essa foi a razão exata pela qual Draco os trouxe aqui, reforçando que esses jogadores realmente haviam amadurecido quando se tratava de entender o Bondless. A licitação da poção básica de fogo da Fênix terminou com o preço final de 27 cristais de éter de baixo grau. Ainda era uma quantia considerável em comparação com aqueles que usaram essa quantia para comprar armas semi-lendárias atualizáveis, mas o comprador ficou vermelho de alegria. Era uma mulher idosa que parecia um pouco bonita e com a pele levemente enrugada e o corpo razoavelmente bem formado, apesar da idade. Ela era como uma daquelas nobres recatadas que permaneceram magras durante toda a vida, mantendo um ótimo tom de pele. O motivo pelo qual ela queria usá-lo e que a deixava tão feliz foi perdido para todos os espectadores, mas estava claro que em seu coração ela sentia que tinha conseguido barato. Isso surpreendeu Zayn, pois ela começou precisamente com esta poção esperando que vendesse imediatamente. No entanto, Zayn estava esquecendo que, a menos que alguém vivesse no lugar de outra pessoa, nunca poderia compreender verdadeiramente a sua situação, mas apenas presumir ou estimar.
Era possível que estivesse ocorrendo um acontecimento sério em sua vida que esta poção seria capaz de resolver, então para ela o valor subjetivo era muito maior que o preço objetivo. Zine balançou a cabeça e seguiu em frente. A próxima é a poção básica de transformação do dragão. Este item é definido em 50 cristais de éter de grau médio. Os incrementos só podem ser feitos com um cristal de éter de grau médio por lance. Quando a multidão ouviu isso, eles congelaram enquanto o silêncio descia sobre a área por uma fração de segundo. Afinal, o salto dos cristais de éter de baixo grau para os de grau médio foi uma mudança séria no ritmo do leilão. Um cristal de éter de grau médio era avaliado em 10.000 platina no mercado, mas sua disponibilidade era limitada. Em um determinado mês, apenas 10 poderiam sair das proeminentes minas de éter ao redor do lado humano do mundo. Foi por isso que os 700 Drácula apresentados no leilão divino fizeram os poderes do pináculo enlouquecerem. O preço de mercado existia apenas para mantê-lo estável e também para fornecer um ponto de comparação. Se alguém avaliasse apenas pela escassez, o preço poderia chegar a cerca de 100.000 platina por cristal, que normalmente era o preço que acabava sendo vendido em leilões e similares. Cada lance para tal recurso deveria ser fixado em 10.000 platina por cristal em todos os leilões em todo o mundo, por lei tácita. Quase ninguém no mundo vendia cristais de éter em um mercado usando o preço de mercado, a menos que alguém tivesse muita sorte e encontrasse um tolo. Então, novamente, se você encontrar um tolo assim, pode muito bem acontecer que o tolo ria por último. Então, para a poção valer 50 delas na base foi uma loucura. Mesmo o valor objetivo da poção não estava de acordo. A poção básica de transformação do dragão deveria valer cerca de 150.000 a 250.000 platina, mas ao preço de mercado, 50 cristais de éter de grau médio equivaliam a 500.000 platina. Mesmo os vigaristas comuns em trapos miseráveis seriam mais honestos do que isso. No entanto, ninguém foi capaz de expressar seu desgosto, não por medo, mas por causa da lógica que apertava suas gargantas. Afinal, todos eles sabiam para que serviria a poção quando a conseguissem. Como uma poção de batalha, a transformação básica do dragão era de primeira linha, razão pela qual seu preço objetivo estimado era tão alto. No entanto, os outros usos fizeram com que seu valor disparasse para milhões de platina. Como tal, o preço atual também pode ser descrito como muito barato. Foi esse paradoxo que calou a multidão e os deixou muito sufocados. Claro, isso se referia aos NPCs. Mais de 98% dos jogadores ficaram absolutamente perdidos neste momento, sem saber o que estava acontecendo. Zine pediu a um assessor que trouxesse um assento para ela e se sentou, abrindo um livro enquanto esperava que a multidão processasse essa informação. Como ela havia dado o preço, eles poderiam começar a licitar quando quisessem. Esta ação tirou a maioria dos partidos das suas ruminações e a guerra de licitações começou. 55 cristais de éter de grau médio. 59 cristais de éter de grau médio. 63 cristais de éter de grau médio. 68 cristais de éter de grau médio. A velocidade com que subia gelou os corações de muitos convidados que entendiam o valor dos cristais de éter. Mesmo que o item fosse ótimo, eles esperavam que as propostas subissem tão lentamente quanto nos itens anteriores, onde cada aumento era acompanhado pelas partes relevantes se apresentando e pedindo a cara dos colegas. Mas quem poderia imaginar que saltos tão grandes seriam dados? No entanto, isso não impediu a situação atual. Os lances logo subiram para os anos 80 e, durante tudo isso, Zine permaneceu indiferentemente sentada no palco enquanto lia seu livro. Francamente, muitos acharam que toda esta situação era ridícula. Isso não deveria ser chamado de leilão do primeiro jogador, mas sim de primeiro leilão bizarro. Até mesmo contar a alguém sobre esses acontecimentos soaria como uma história fantástica ou um sonho febril de uma pessoa, mas estava acontecendo ao vivo e colorido. As ofertas da poção básica de transformação do dragão fecharam em 98 cristais de éter de grau médio. Só mais um pouquinho teria alcançado um cristal de éter de alto grau. Foi esse fato que fez com que os licitantes parassem. Mesmo que muitos quisessem desesperadamente, perder um cristal de éter de alto grau não era brincadeira. Essas coisas eram mais escassas que as de nível médio. Em um determinado ano, desta vez não em um mês, apenas 1 ou 2 poderiam sair das minas.
Já era tradição que quem tivesse a sorte de conseguir convidasse os demais mineiros para um banquete, o que era um convite educado para se gabar da sorte. Como tal, a contagem total ao longo dos séculos não seria muito impressionante. Guild Wars capítulo 249. O leilão do primeiro jogador 4. O preço final da poção básica de transformação do dragão chocou muitas pessoas, mas logo se acalmaram. Afinal, o leilão estava longe de terminar. Alguns diriam até que estava apenas começando e não estariam errados. Agora que esse item anterior deu um salto no valor das propostas, muitos partidos ficaram na ponta dos assentos. Quem diria, a próxima poção poderia ser muito bem avaliada em cristais de éter de alto grau. Zayn apontou para a próxima poção, que era a poção de invocação do panda. Esta não era tão sofisticada quanto a transformação básica do dragão, estando no nível da poção básica de fogo da fênix, teoricamente. Como tal, apesar dos receios do público, Zayn foi razoável com o preço. Este próximo item é avaliado em 10 cristais de éter de baixo grau. Os incrementos devem ser feitos com pelo menos 5 cristais de éter de baixo grau. Muitos companheiros na multidão suspiraram de alívio e depois pararam. Embora o lance mínimo fosse bom, o que aconteceu com esse valor de incremento? 5 cristais de baixo grau por incremento foi um salto significativo em relação ao mero 1 que era antes. Começou a ficar mais claro que as coisas iriam piorar a partir daquele momento. A poção básica de transformação do dragão foi ganha por um sujeito do rank 7 que não estava na sala VIP porque não fazia parte de nenhuma facção. As salas VIP permaneceram em silêncio durante a licitação por 2 motivos. A primeira era que, com sua posição, ele certamente encontraria maneiras de requisitar alguns de Draco depois. O segundo também se devia à sua posição, já que seria considerado feio se começassem a licitar apenas na segunda fase do leilão. Eles mostrariam sua mão na fase final, quando os preços dispararam até os limites. Com o início da licitação, muitos dos convidados do nível intermediário começaram a lutar novamente. Afinal, esta poção era significativamente melhor que a primeira, e isso ignorava o fato de que tinha o mesmo preço inicial. 15 cristais de éter de baixo grau. 23 cristais de éter de baixo grau. 27 cristais de éter de baixo grau. 32 cristais de éter de baixo grau. Os lances aumentaram rapidamente devido ao aumento do limite de incremento e logo atingiram 50 cristais de éter de baixo grau. Começou a desacelerar neste ponto, como era de se esperar. Já havia superado em muito a poção básica de fogo da fênix, que custava 27 cristais de éter de baixo grau. Eventualmente, a licitação foi interrompida com o preço final parando em 60 cristais de éter de baixa qualidade. Era um valor muito bom para o valor do item, então não houve reclamações. A seguir veio uma poção muito mais valiosa que fez até mesmo muitos poderes ocultos se contorcerem. Esta foi, claro, a poção do espírito panda. Este prometia a capacidade de obter a habilidade passiva do espírito Pandaren, que deveria ser impossível de adquirir, a menos que alguém tivesse uma maneira de mudar de raça. Sua utilidade não precisa ser reiterada. Até onde Draco, e a maioria dos poderes dos NPCs, sabiam, a habilidade passiva deveria funcionar como sua magia subjetiva. Deveria ser um intensificador de combate externo que exigisse técnicas e recursos próprios para ser utilizado. Assim como teorizaram, a habilidade dava acesso aos recursos, mas não às técnicas. Isto envolveu tanto as técnicas de combate quanto a técnica de coleta de energia. Em essência, foi como receber o título de Deus Mago sem o treinamento de Richmond. Alguém ainda seria capaz de lançar magia subjetiva se não passasse pelo processo. Então, seu valor era bem menor no papel. Mas havia o fato de que as técnicas para a habilidade passiva poderiam ser desenvolvidas. Afinal, será que os Pandarens adivinharam como usar essa energia do céu? Claramente, eles passaram milênios de trabalho duro compilando dados, tentando coisas novas para criar e refinar suas técnicas. Então, isso não foi uma desculpa. Era como reclamar que um carro no showroom não tinha combustível gratuito ou que não ensinava a dirigir sozinho. O fornecedor se importaria? Claro que não. Seu único trabalho era fazer com que você comprasse o bem dele. Quanto a você ser capaz de usá-lo. E, por mais que ele se importasse, você estava livre para bater em todas as paredes antes de descobrir como funcionava. Zayn sorriu enquanto lambia os lábios. Essa ação não excitou ninguém,
mas fez seus corações afundarem. Esse era o rosto de um sádico, uma pessoa que gostava muito de ver a expressão de desespero no rosto dos outros. O preço do próximo item é definido em 50 cristais de éter de grau médio. Desta vez, apenas incrementos de 2 cristais de grau médio serão aceitos. Zayn os deixou propositalmente pendurados antes de explicar com um tom feliz. As pessoas quase gritaram de dor ao ouvir esse preço. Muitos esperavam tentar concorrer a isso, especialmente os companheiros de rank 4 e 5 na multidão. Com essa habilidade passiva em seu arsenal, eles poderiam se tornar 100 vezes mais formidáveis se conseguissem contatar os Pandarens e adquirir algumas técnicas. O aumento de poder não seria tão grande quanto o título de Deus Mago, mas ainda era comparável, então isso não era infundado. Este foi um palco para as potências de rank 6 e 7 concorrerem. Meros mortais como eles não tinham esperança de adquirir isso, e ninguém iria reunir fundos para isso, já que apenas uma pessoa recebeu a bênção. Assim, as licitações recomeçaram, com muitas vozes clamando umas pelas outras. 52 cristais de éter de grau médio. 58 cristais de éter de grau médio. 62 cristais de éter de grau médio. 67 cristais de éter de grau médio. Só assim, atingiu níveis absurdos. Zayn sentou-se e voltou a ler o livro. Se não fosse pela hora e pelo lugar, poderíamos confundi-la com uma bibliotecária ou com uma estudante diligente na biblioteca, mas as vozes ao redor dos licitantes, prontos para lutar entre si, pintavam um quadro diferente. Como este não era um leilão divino, ameaças foram lançadas e antecedentes foram anunciados, mas tudo isso significava merda aqui. Quem quer que ganhasse, venceria. Não importa o seu apoio, seria o seu todo-poderoso doador financeiro que lançaria as sementes brancas do sucesso. Ah, amigos, por favor, me deem uma cara e deixem-me ganhar esta licitação. Que bobagem. Por que eu deveria te dar uma cara? Sua cara é mesmo legal? Garoto tolo, vá embora. Você. 71 cristais de éter de grau médio. Qualquer um que se atrever a lutar comigo ofenderá o grupo mercante Elpante. 73 cristais de éter de grau médio. Ah, acabei de fazer um lance. O que diabos você pode fazer comigo, vadia? Insolente. Discussões como esta aconteciam à medida que as propostas aumentavam, com muitos partidos a tentarem empurrar e puxar para o sucesso através do seu estatuto, apenas para aqueles de estatuto semelhante pisarem neles como madeira morta numa floresta. Alguns grupos pareciam a centímetros de uma luta, mas a presença dos poderes silenciosos, mas vigilantes, do pináculo os deteve. Como tal, a oferta finalmente atingiu 99 cristais de éter de grau médio, impressionando a multidão e até mesmo os próprios licitantes. Era como se alguém tivesse lançado um feitiço de silêncio sobre eles. Muitos dos que estavam qualificados para licitar e queriam item pareciam estar engasgados, como se algo estivesse preso em sua garganta. Isso seria ligar para um número para aumentar o lance, mas eles não conseguiram. Afinal, a licitação não funcionou da maneira que se poderia pensar superficialmente. Por exemplo, alguém pode ter 1000 cristais de éter de baixo grau, mas os lances nunca ultrapassaram 100, apesar de alguém provavelmente ter escondido tantos. Isso ocorreu porque 100 cristais de éter de baixo grau representavam um cristal de éter de grau médio. Então, algo como 120 cristais de éter de baixo grau como lance equivaleria a um cristal de grau médio e 20 cristais de baixo grau, apesar de terem 120 cristais de baixo grau para pagar. Foi por isso que quase ninguém estava disposto a adicionar mais um cristal de éter de grau médio à oferta. Se o fizessem, teriam que pagar um cristal de éter de alta qualidade, e muitos grupos acharam que seria um desperdício, já que os melhores itens ainda não foram trazidos. Daí a situação atual. Zayn viu o silêncio e sorriu. Ela decidiu cancelar a oferta para quem atingisse 99 cristais de éter de grau médio. Não era grande coisa que ninguém quisesse cruzar a barreira, já que o final do leilão era onde seu plano iria florescer. Quem conseguiu foi um homem corpulento que parecia um urso. Ele era peludo, grisalho e grosseiro, mas também corpulento e grosso. Se alguém apertasse os olhos, eles poderiam realmente confundi-lo com um pandarém. Seus olhos brilharam enquanto ele segurava a poção e ele imediatamente a bebeu na hora. Um forte som de explosão ocorreu e uma rajada de vento sacudiu todo o leilão,
que era tão grande que a olho nu não conseguia atravessá-lo completamente. Um brilho azulado emergiu do sujeito e percorreu sua pele um pouco antes de diminuir silenciosamente. Ele então abriu os olhos e sorriu arrogantemente, como se tivesse visto através das fachadas do universo. Muitos que planejaram roubá-lo após o leilão sentiram o coração partido e amaldiçoaram profundamente o sujeito. Como ele poderia ser tão egoísta? Quem comeu os produtos que comprou em uma loja bem na frente do caixa depois de pagar? Ele deveria pelo menos ter dado a eles a chance de aparecer e lutar um pouco antes de fazer isso como último recurso para se livrar deles. Ele não tinha senso de preliminares. O leilão logo foi abafado em antecipação à poção final. Muitos sabiam que este era indiscutivelmente o melhor dos 5, então o preço inicial era o que muitas potências queriam saber. Este é o item final da segunda etapa do leilão e seu preço reflete também sua posição e valor. Zayn começou, olhando para a multidão com uma expressão inexpressiva. Ela examinou a multidão lentamente, aumentando o suspense e fazendo a tensão aumentar muito. Começará com um cristal de éter de alto grau, e os únicos incrementos aceitáveis são de pelo menos outro cristal de éter de alto grau. Um grande barulho irrompeu da multidão enquanto eles exclamavam em choque, raiva e insatisfação. Afinal, esse preço era como arrancar um pedaço de carne da pele deles. Zayn ignorou todos eles e continuou a observar a multidão em silêncio. Assim, em questão de minutos, o ruído diminuiu continuamente, até que o silêncio total voltou. Quando isso aconteceu, Zayn sorriu e colocou ainda mais lenha na fogueira. Devido a preocupações com a escassez de tal recurso, o leilão converterá cristais de qualidade inferior em cristais de qualidade superior para os licitantes. Muitos suspiraram de alívio depois de ouvirem isso. Afinal, o que Zayn disse era verdade, a maioria não conseguia trazer mais de 40 cristais de éter de alto grau. Quanto aos 400 que Draco vendeu, eles estavam nas mãos dos poderes máximos que ainda não haviam feito uma oferta. Nossa taxa de conversão é simples. 1000 cristais de éter de baixo grau produzirão um de grau médio, e 1000 cristais de grau médio produzirão um de alto grau. Naturalmente, quem tiver 1000 cristais de alto grau pode usar em vez de um de alto grau. 1. Zayn concluiu com uma risadinha maliciosa. Em vez de se divertir, a multidão simplesmente irrompeu num alvoroço ainda maior. Muitos companheiros tentaram pular no palco para espancar toda a Umbra até a morte, mas foram contidos por seus amigos. As taxas de conversão fornecidas pela Umbra eram maiores do que roubos à luz do dia. Isso foi escandaloso, voraz e feio. Umbra teria se saído melhor indo até suas casas e roubando-os honestamente do que fazendo isso. Zayn lambeu os lábios e se concentrou no que Draco mandou. Ela era muito mais fraca que ele nesse aspecto, mas era capaz de sentir o fluxo de emoções negativas dirigidas a ela. Como Draco havia dito, esse miasma negro completamente intangível era extremamente saboroso. Era como beber água engarrafada fresca depois de um longo dia de trabalho duro, ou comer carne depois de um ano comendo apenas vegetais. Esse alvoroço durou mais tempo, e a mera ignorância da infelicidade deles não foi suficiente para dissipá-lo. Como tal, uma sala VIP se encarregou de fazer isso. Silêncio. Uma explosão de aura ameaçadoramente assassina tomou conta de todos os presentes, atravessando centenas de quilômetros que compunham este super mini-mundo e todos aqueles dispostos nele. Foi como derramar um balde de água gelada, trazido diretamente do próprio Ártico, sobre a multidão. A chama da sua raiva foi apagada e a sua vontade de se rebelar foi dispersada. Eles se sentaram obedientemente e ficaram quietos. Esse era o tipo de poder e influência que os poderes máximos tinham e que ninguém mais poderia imitar. Zayn curvou-se ligeiramente em direção à sala VIP em questão e continuou. Como o preço foi declarado, você pode começar a licitar pela poção a qualquer momento. Muitas pessoas hesitaram aqui. Havia um problema aqui que era difícil de ver se não fosse muito perspicaz. Foi a quantidade de cristais de éter. Em termos de quantidade, todos aqui que formaram um poder de licitação poderiam juntar seus cristais e até mesmo superar o total bruto de Draco usando a taxa de conversão normal. Mas individualmente, não. Este homem aqui tinha 400 cristais de baixo grau e 20 de médio grau. Este outro homem tinha 200 de baixo grau e 1 de médio grau, e assim por diante. Então, a melhor maneira de roubar seus cristais seria fazê-los reunir recursos até que a quantidade fosse realmente assustadora,
semelhante a como as coisas aconteceram no leilão divino. A questão surgiu então em termos de qualidade e quantidade do item vendido. Algo como cristais de éter eram tão valiosos que qualquer um teria matado para conseguir a quantidade naquela época. Sem mencionar que os cristais de éter poderiam ser devidamente divididos entre aqueles que contribuíram. Como tal, era lógico reunir fundos desta forma. Esta situação, porém, apresentava itens que eram principalmente para uso de uma pessoa, e o lote atual eram itens consumíveis. Em essência, apenas uma boca poderia beber. Então, por que alguém deveria desistir de seus preciosos cristais para que outro pudesse desfrutar dos bens? Havia realmente um negócio tão bom neste mundo. No entanto, Zayn não estava preocupado em saber disso. Ela tinha seus próprios planos, e todos os presentes hoje eram apenas um peão em seu grande plano. A licitação logo começou quando um poder de nível 6 fez uma oferta provisória. 2 cristais de éter de alta qualidade. A oferta despertou outros. Se eles deixassem esse sujeito roubar a poção tão barato, eles só poderiam passar eras lamentado de dor por sua própria covardia. 3 cristais de éter de alta qualidade. 4 cristais de éter de alta qualidade. Deve-se saber que a maioria desses sujeitos não possuía um cristal de éter de alto grau. Eles estavam apenas convertendo suas lojas de produtos de baixa e média qualidade para cima. Mesmo com a horrível taxa de conversão, eles ainda foram capazes de reunir tanto. Isso mostrou que, apesar da baixa produção de cristais no curto prazo, muitos foram reunidos e mantidos ao longo dos séculos. No entanto, eles poderiam esquecer de mantê-los ainda mais. Assim que Zayn e Draco decidiram coletar tudo no leilão, esses sujeitos estavam destinados a voltar para casa com apenas agulha e linha. 5 cristais de éter de alta qualidade. Coisa de cachorro, como você tem tantos deles? Você caga neles diariamente. 6 cristais de éter de alta qualidade. O que você sabe? Encontrei ouro recentemente e consegui uma grande quantidade deles. 7 cristais de éter de alta qualidade. Este palhaço aqui, seu cérebro foi chutado por um burro recentemente. Depois de revelar isso para milhões de pessoas aqui, prepare-se para que sua propriedade fique bastante animada em breve. 8 cristais de éter de alto grau. Por os lances subiram para 12 cristais de éter de alto grau e muitos estavam atingindo seu limite. Alguns poderes do rank 7 fizeram promessas altamente prejudiciais para pegar emprestados cristais de éter de outros. Isso não era o mesmo que juntar os cristais, uma vez que os credores não teriam parte do item se a parte mutuária ganhasse a licitação. Em vez disso, a parte mutuária estava temporariamente comprando os cristais e, quanto ao que pagou, o valor era muito maior do que os cristais subjetivamente. Muitos dos poderes do rank 6 haviam vendido seus cristais para os companheiros do rank 7 na multidão, e a guerra de lances foi conduzida por eles. As salas VIP ainda estavam em silêncio neste momento, e o resto do leilão também estava assistindo. 16 cristais de éter de alta qualidade. 17 cristais de éter de alta qualidade. 18 cristais de éter de alta qualidade. 19 cristais de éter de alta qualidade. O preço atingiu níveis de gelar o sangue. Deixando de lado o valor superior dos cristais de éter, o preço apenas da platina era muito maior do que se esperava. Um único cristal de éter de alta qualidade valia 50.000 platina, o que significa que 20 deles equivaliam a 1 milhão de platina. Esse era um valor trocado apenas em locais como o leilão divino, do qual mais de 90% das pessoas aqui não tinham ideia. Eventualmente, o lance final pela poção foi dado. Terminou com 22 cristais de éter de alto grau. O sujeito que venceu não tinha certeza de como se sentir. Ficou claro quando ele sussurrou para si mesmo: ganhei. Mas a que custo? Zayn foi para o lado, permitindo que os assessores trouxessem um pedestal com uma elegante vitrine de vidro. O que havia dentro não estava escondido do público, para que todos pudessem ver e inspecionar. Quando foi lançado, a energia explodiu no leilão, pois muitas pessoas começaram a tagarelar, apontar e, em geral, demonstrar entusiasmo. Os que estavam nas salas VIP também se sentaram e seus olhos se aguçaram. Será que finalmente chegou a hora de mostrarem ao mundo o que significava a verdadeira riqueza? Nosso próximo item não é nosso item final. É apenas o primeiro da terceira fase do leilão. Uma abertura, se você preferir. Zayn brincou com um sorriso malicioso.
A multidão lentamente se acalmou enquanto seus corações começaram a bater. Esta foi apenas a abertura desta fase. Em outras palavras, este poderoso saco de retenção que atraiu quase todo o alto escalão da raça humana era apenas um aperitivo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.